Senhor, para que a tua serva que vai ministrar a palavra, usa ela poderosamente, que não seja ela, mas o teu Espírito a falar conosco, que essa mensagem venha ao coração deste homem, desta mulher, deste jovem, e venha quebrar todo o mal, que essa mensagem venha dar direção, que essa mensagem venha trazer cura para a alma, cura para as emoções, que a mensagem que vier do teu trono, Senhor, venha trazer libertação. Fala conosco, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. 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 Graça e paz, igreja. Graça e paz, igreja. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Não, pode deixar assim, pastor. Tá ótimo. Senhor, tem uma palavra para o meu e para o seu coração nessa noite, amém? Amém. Hoje é o culto do amigo. E toda vez que eu vou ministrar, irmãos, meu marido sabe disso, é uma luta, mas eu vou dizer uma luta assim, porque eu falo com Deus que eu não quero uma mensagem rasa, porque eu quero algo que toque no meu coração, para que eu possa, através de mim, tocar o coração de vocês. E eu falei para o Senhor que eu queria algo que falasse sobre amigos. E a gente tem um maior exemplo de amigo dentro da palavra do Senhor, que é Jesus Cristo, amém? Amém. Se a gente fosse pegar hoje todas as características de um bom amigo, a gente encontraria facilmente na caminhada de Jesus Cristo pela terra. Mas aí você vai dizer para mim assim, pastora, mas para ser que nem Jesus é muito difícil. Embora o Senhor diz que nós devemos nos assemelhar a Ele, amém? Mas eu trouxe para você então 7 características de um bom amigo. E essas 7 características estão na Bíblia, porque a gente acha que a Bíblia ela vai dar ensinamentos para a gente de doutrinas, de leis, né, lá no Velho Testamento, da graça do Senhor Jesus, do amor dele. Mas a Bíblia ela é manual para muitas coisas nas nossas vidas, inclusive quando a gente fala de amizade. E se a gente começasse, enquanto servos de Deus, enquanto filhos de Deus, muitas vezes pegasse a palavra do Senhor, para que a gente pudesse, antes de fazer as nossas escolhas, a gente lesse a Bíblia, nós faremos escolhas melhores. Então nessa noite, eu quero compartilhar com você, inicialmente no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 24. Que diz assim: o homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Sabe quando você se refere a alguém e diz assim, porque fulano é meu amigo? Eu brinco muito isso com o pastor. Você quer porque fulano é meu amigo? Eu falo, não é seu amigo, é seu colega. Os jovens também têm essa mania, porque meu amigo, porque meu amigo, porque meu amigo. Não é seu amigo, é seu colega. Você vai entender porque a pastora está dizendo isso. Porque há características de quando a gente encontra de fato um amigo. E nessa noite eu quero compartilhar com você, porque quando a gente encontra de verdade um amigo, ou quando a gente é este amigo para alguém, nós passamos a ser mais chegados, mais importantes do que um irmão de sangue. É isso que a palavra de Deus está dizendo ali. E às vezes a gente fala assim, pastora, mas eu não consigo encontrar este amigo. Seja este amigo. Porque muitas vezes nós queremos encontrar no outro aquilo que nós não somos. E Jesus nos ensina isso, seja primeiro. Seja. Então nessa noite eu quero te ensinar dentro da palavra de Deus 7 características para você ser um amigo. E ainda que você me diga ao final assim, pastora, eu sou assim, ou alguma dessas características eu sou assim, mas eu tenho sofrido tanto por ser assim. Mas não deixe de ser, porque nós precisamos nos assemelhar a Cristo. É isso que Ele ensina na sua palavra. Então não importa o que o outro faça para você, o que importa é o que você está sentindo no seu coração. E as coisas que o outro faz não podem penetrar o seu coração a ponto de mudar a sua essência e quem você é de fato.
Por isso eu quero te ensinar nessa noite 7 características de um bom amigo. A primeira é: ama em todos os momentos. No livro de Provérbios 17:17 diz assim: em todo tempo ama o amigo, e para a hora da angústia nasce o irmão. Amém? Nós estamos falando aqui de lealdade. Uma das características de um bom amigo é que ele ama em todos os momentos. E quando eu amo em todos os momentos, eu sou leal a esta amizade. E aí nós vamos lá para a palavra de Deus, que eu vou te mostrar na Bíblia. Uma amizade leal. Davi e Jonatas. Ali havia uma amizade leal. Porque se você sabe um pouquinho de Bíblia, você sabe que Jonatas é meio americanizado, né? Jonatas era filho de Saul. Saul era o rei de Israel quando Davi foi ungido, e Davi assumiria o trono no lugar de Saul. Mas se você for pensar, se Jonatas era filho de Saul, pela descendência, quem deveria governar seria Jonatas. Mas Davi era o escolhido de Deus para governar no lugar de Saul. Jonatas, sendo filho de Saul, iria pendar para o lado de quem? Do pai. Mas Jonatas entendia quem era Davi e qual era o propósito de Deus. Então Jonatas voluntariamente se abstém do reinado, porque ele entende que era Davi quem devia reinar. E por um momento, várias vezes na Bíblia, você vai ver que Saul persegue a Davi, e Jonatas, sendo filho de Saul, defende a Davi, porque havia um laço de amizade. Jonatas era leal a Davi porque eles eram amigos. E muitas vezes nós colocamos os nossos desejos e os nossos anseios à frente de qualquer situação e deixamos de ser leais com os nossos amigos. Porque, ainda que fosse uma escolha de Deus, Jonatas podia querer sim o reinado e poderia se juntar ao seu pai, ir contra Davi, porque seria o trono para Jonatas. Mas Jonatas criou um laço de amizade com Davi e defendeu a Davi. Então a gente vê na história da Bíblia momentos em que Jonatas sabia que Saul ia de encontro a Davi para matá-lo, e Jonatas contava isso a Davi, porque Jonatas era leal a Davi. E aqui a gente tem um exemplo de como a amizade pode ser uma fonte de força e apoio na vida. Ame em todo tempo. Lealdade. Essa é a primeira característica de um amigo. Aí nós vamos lá para uma segunda característica. Não abandona em nenhuma circunstância. Provérbios 27:10. Vocês estão vendo que todas as características eu estou mostrando para você na palavra de Deus. Porque o Senhor, Ele quer nos ensinar em todo tempo a todas as coisas. Até para você escolher um amigo ou para você ser um amigo, Deus te ensina na palavra. Não abandones o teu amigo, nem o amigo de teu pai, nem entre na casa de teu irmão no dia da tua adversidade. Mais vale o vizinho perto do que o irmão longe. Amém? Vamos lá para a palavra de Deus. Não precisa colocar lá, tá bom, Mateuzinho? Em 1 Samuel 22, do 20 ao 23, você que gosta de anotar, faça essa anotação. Relata a amizade entre Davi e Abiatar. Nós estamos lá naquele tempo de Israel, quando Davi assumiu o trono, já havia sido escolhido, mas ainda não era o rei, ainda existia Saul. E aí nós temos mais um exemplo de amizade, em que não abandona em nenhuma circunstância. Quem era Abiatar? Abiatar, ele era um sacerdote daquele tempo lá em Israel, filho de um sumo sacerdote que havia sido morto por Saul por defender a Davi. Então
Então vamos lá. Abiatar era filho de um era sacerdote também, filho de um sumo sacerdote, que havia sido morto com outros sacerdotes por Saul, por defender a Davi. E aí Abiatar foge de Saul e vai de encontro a Davi para dizer a ele que Saul havia matado os sacerdotes e que ia matá-lo também. E aí a palavra de Deus diz ali, não abandones o teu amigo, nem o amigo de teu pai, nem entres na casa do teu irmão no dia da adversidade. O que está querendo dizer ali? Não entre na casa no dia da adversidade. Porque Abiatar estava passando pela adversidade. Por quê? Porque o pai dele já havia sido morto por defender Davi. O que Abiatar poderia fazer? Eu vou me juntar a Saul para que eu não morra. Porque o meu pai morreu pelas mãos por Saul por conta de Davi. Então eu vou me juntar a Saul para que eu não morra. Mas o que falou mais alto foi a amizade. Abiatar foge também para defender a Davi. Você entende isso, igreja? Você entende a importância de não abandonar em nenhuma circunstância? Quantos já te abandonaram e você disse que era seu amigo? E na hora da adversidade foi o primeiro a fugir. E você que disse que era amigo de alguém e na hora da adversidade que essa pessoa passou, que podia de repente te acertar aquela situação, você fugiu, você deu as costas. Porque a gente sabe olhar para o outro, mas será que a gente já não fez isso também? E aí o Senhor está nos confrontando nessa noite, porque o Senhor, Ele quer nos ensinar na sua palavra todos os dias, e Ele quer nos ensinar que sejamos bons amigos, que tenhamos as características de um amigo verdadeiro, porque quando nós temos essas características que o Senhor está nos ensinando nessa noite, nós teremos pessoas do nosso lado que vão nos apoiar, vão estar conosco na adversidade, na hora da angústia, vão caminhar conosco. E muitas vezes nós nos sentimos sozinhos porque nós não temos isso, mas nós também não somos isso. E nós cobramos do outro, mas nós não agimos dessa forma. E aí colocamos N desculpas, N problemas, porque não sou assim. O Senhor, Ele quer mudar o nosso caráter. O Senhor, Ele quer nos transformar. O Senhor quer agir sobre as nossas vidas. E como que o Senhor faz isso? Quando nós reconhecemos as nossas falhas diante dEle. Quando nós dizemos para Ele: Senhor, eu já abandonei na hora da adversidade, mas eu não gostaria de ser mais assim. Senhor, eu fui abandonado na hora da adversidade, mas eu creio, Pai, que o Senhor vai me apresentar um amigo fiel. Porque tudo aquilo que nós pedimos ao Senhor, crendo, se for da vontade dEle, Ele vai fazer. E aí nós vamos para mais uma característica. O bom amigo, ele repreende com amor. Glória a Deus, igreja. Provérbios 27:5. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Glória a Deus. E eu vou te mostrar isso mais uma vez na Bíblia. Eu vou te mostrar na amizade entre Davi e Natã. Quando Davi já é rei e ele deseja a mulher de um dos seus guerreiros, Betseba, e ele manda esse guerreiro à frente da batalha para que morresse, para que ele ficasse com Betseba. Davi teve um amigo que chegou para ele e disse: você está errado. Você entende que Davi já era um rei? Quem que ia confrontar um rei? Você confrontaria um rei? Diz para mim, igreja, você confrontaria um rei? Mas Natã, antes de qualquer coisa, ele era um amigo. E o que eu acho mais interessante nessa história
é que Natan, ele não chega para repreender Davi pelo erro dele de qualquer maneira. Ele chega contando uma parábola. Se você depois ler a Bíblia nesse texto, você vai entender lá. Ele chega para Davi através de uma parábola, para que Davi entendesse aonde ele errou, porque Natan estava repreendendo ele com amor. Quando nós amamos em todo tempo, nós repreendemos com amor. E quando nós repreendemos com amor, aquela pessoa que está recebendo, ela, ainda que ela possa não gostar um pouco, mas ela vai entender a nossa atitude de amor e de amizade. Precisamos, muitas vezes, ter atitudes igual a de Natan, porque muitas vezes nós dizemos ser amigos das pessoas, e quando as pessoas erram ou fazem algo que desagrada o coração de Deus, a gente não quer falar porque tem medo de perder a amizade. Se essa pessoa for amiga sua, verdadeiramente, se você repreendê-la com amor, você não está perdendo um amigo, você está ganhando. Porque é isso que o Senhor nos ensina, que devemos repreender com amor. Porque se nós amamos, nós não vamos deixar as pessoas a qual nós amamos andar no pecado e andar no erro. Porque essa amizade entre Natan e Davi é uma amizade que pode ser uma fonte de crescimento e restauração. Porque quando Natan disse a Davi que ele estava errado, que ele havia errado e quais eram as consequências, ele foi usado por Deus, sabedoria de Deus, para falar com Davi. E quando ele chega para Davi e diz tudo isso, ainda que Davi um pouco fique, para entender de fato, quando Davi entende aquilo, trouxe para a vida de Davi restauração. Quando nós repreendemos com amor, quando nós de fato amamos os nossos amigos, nós repreendemos com amor, nós vamos ver a restauração de Deus sobre a vida deles, quando nós conseguimos, ao falar, que eles entendam aonde eles estão errando. Precisamos de amigos assim. Precisamos ser estes amigos. Não aquele amigo que quando você está errando, a pessoa fala: ai, deixa, paciência, foi assim mesmo. Ai, Deus sabe de todas as coisas. Eu adoro essa frase, Deus sabe de todas as coisas. A gente tem que dizer: Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe por que você de fato fez isso. E aí nós repreendemos com amor. E nós vamos ver a transformação na vida dessa pessoa. E quando a gente ama, a gente quer que essa pessoa seja transformada. Amém? Amém. E aí nós vamos para mais uma característica, a quarta característica do bom amigo. Ele dá a vida pelo amigo. João 15:13. Amém? Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Amém? Quem foi que deu o maior exemplo deste versículo na Bíblia? Jesus. Ele entregou a vida dele por amor a mim e a você, que não éramos merecedores, mas mesmo assim ele fez. Mas ainda que você me diga: mas pastor, ele era Jesus. Amém. Vamos lá para mais um exemplo na Bíblia. Davi e Jonatas de novo. Jonatas poderia ter morrido por defender a Davi diante do seu pai, mas ainda assim Jonatas não se importou com isso. Ele deu o seu tempo a Davi, o seu sacrifício a Davi, por amizade, por lealdade. E quantas vezes você tem um amigo que te pede só 10 minutinhos do teu tempo e você diz para ele que não tem tempo? Quantas vezes uma pessoa está passando por uma adversidade, um problema, e ela pega o telefone e só te liga e você não está fazendo nada? Às vezes você está mexendo no celular e você não atende porque você está jogando um joguinho e não quer ser atrapalhado. E aí quando você precisa, você
acha que a pessoa tem que estar à sua disposição, mas quando ela precisou, você esqueceu que ela era importante para você. Se é que era importante, porque quando é importante a gente se doa em sacrifício. E eu não estou dizendo de doar a sua vida, porque graças a Deus eu acredito que ninguém aqui precisou se enfiar na frente de alguém para que essa pessoa não fosse morta. É uma coisa difícil de acontecer. Mas quando a gente fala assim, dar a nossa vida pelo outro, é o nosso tempo, é o nosso sacrifício. Que muitas vezes a gente só olha para o próprio umbigo e a gente não se dedica ao outro. A gente não se sacrifica pelo outro. A gente esquece dos outros, a gente só olha para a gente. E não é isso que Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou que nós devemos nos doar pelos outros. Este é o amor verdadeiro do Senhor Jesus. Quando eu aprendo a me colocar no lugar do outro, mas ao invés de eu me colocar no lugar do outro, eu aponto o dedo para o outro. E quantas vezes você apontou o dedo para o seu amigo, ao invés de se colocar no lugar dele e tentar entender? Ainda que depois você tenha que repreender com amor, mas no primeiro momento a gente se coloca no lugar. Isso é tão difícil da gente se colocar no lugar das pessoas hoje em dia, né? O mundo anda tão frio. A palavra de Deus diz que o amor de muitos esfriaria. A gente não consegue mais se colocar no lugar do outro, entender o outro. Se você tem uma amizade, a pessoa, a primeira vez que diz para você não, pronto, acabou a amizade já. Será que a gente não precisa entender o porquê que o outro naquele momento falou não para mim? Mas é mais fácil eu julgar, eu apontar. Será que se fosse comigo eu faria diferente? Por que não nos sacrificamos mais uns pelos outros? Por que não fazemos mais isso? Porque nós estamos deixando brotar em nosso coração outras coisas que não provêm de Deus. E aquilo que é maior de Deus, o maior dom de Deus, que é o amor, nós não estamos deixando entrar no nosso coração. E se eu te perguntasse hoje, diante dessas características, quem viria à sua mente hoje? Como um bom amigo? Eu acho que se a maioria que tivesse um, seria muito. E aí eu te pergunto, se você tivesse que analisar a sua vida dentro dessas características, só dessas 4 que eu falei até agora, você seria um bom amigo? Que, como eu disse, é mais fácil a gente julgar o outro do que a gente julgar a nós mesmos. Mas o Senhor, Ele quer colocar pessoas nas nossas vidas para que a gente seja um bom amigo, para que a gente seja uma influência sobre a vida dessa pessoa, para que Deus possa agir na vida dessa pessoa através das nossas vidas. E aí eu vou te dar mais uma característica de um bom amigo. Um bom amigo, ele confronta para ajudar no crescimento. Provérbios 27:17. Como o ferro com que o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. A minha versão, ela é um pouquinho diferente, diz assim: como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Amém? E aí nós vamos lá para a palavra de Deus, no livro de 2 Timóteo. Pode colocar para mim, por favor, Mateus. 2 Timóteo 1, do 7 ao 8. E aí eu vou trazer para você. Aqui nós estamos falando de Timóteo e Paulo. Esse versículo aí, Paulo está dizendo a Timóteo: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. 8. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus. Paulo estava confrontando Timóteo e encorajando ele a prosseguir.
Nós precisamos de amigos assim, que na hora do medo, na hora que você começa a dar para trás, esse amigo diz para você: opa, vamos, estou contigo, continua, você é capaz, você consegue, força, não tenha medo. Ainda que venham falar mal de você por conta de mim, eu estou aqui contigo, vamos prosseguir. Precisamos de amigos assim, precisamos ser este amigo que vai dizer para o outro: ó, vamos para a igreja. Não importa se alguém vai falar de você: olá, virou crente, agora não importa, eu estou contigo, eu vou estar junto na batalha, vai vir desafio, vai vir luta, mas eu estou contigo, eu vou dar a mão para você, eu vou orar com você, se precisar eu vou acordar de madrugada contigo, mas eu estou com você. E aí eu te pergunto, será que você tem sido esse tipo de amigo? Ou é só aquele amigo que lembra de vez em quando e fala assim: ô fulano, vamos na igreja? Mas será que você liga para o teu amigo de vez em quando e fala assim: tá tudo bem? Ó, vou entrar nessa madrugada em oração pela sua vida. Será que nós temos entrado na madrugada orando pelos nossos amigos? Será? Como eu disse, é fácil a gente cobrar do outro, mas será que nós estamos tendo essa atitude, Michele? De acordar de madrugada no sacrifício? Eu sei que você vai acordar, alguns que nem eu, 5 horas da manhã, 5h30 para trabalhar, e aí acordar 3 horas, pastora, para orar, para depois acordar 5h30 de novo. É o sacrifício. Será que nós temos feito isso pelos nossos amigos? E aí eu quero trazer alguém para a igreja no domingo, porque eu quero que essa pessoa receba uma palavra de salvação, uma palavra de cura, de libertação, que ela conheça o Jesus que eu sirvo. Mas e o que eu tenho feito para que isso aconteça? Qual é o meu sacrifício? E qual é o meu encorajamento para esse meu amigo? Aí você tem um amigo lá que na primeira adversidade que ele está passando por uma luta, você é o primeiro a dizer para ele: desiste mesmo, ó, não vai dar certo, para aí. Ou você é aquele que fala: não, estou contigo, é para orar, nós vamos orar, nós vamos conseguir, estamos juntos. Eu vou compartilhar algo com vocês. A Nick e a Aline sabem mais ou menos dessa história. Nós estamos passando por um momento na escola em que há uma avaliação do diretor da escola. E a minha avaliação, ela é em cima de todo o funcionamento da unidade escolar, seja aluno, seja professor, seja funcionário, tudo que acontece lá dentro recai sobre a minha liderança. Afinal de contas, eu sou a líder. E esses dias nós tivemos uma reunião com alguém que é maior que nós, que é a supervisora, e ela sentou com a minha equipe e ela virou para mim e falou assim: você quer dispensar alguém da sua equipe? E quando eu falo minha equipe, gente, não estou falando de professor ainda, eu estou falando de... Eu sou a diretora, eu tenho vice-diretor, eu tenho coordenador, 2 coordenadores, 3 vice-diretores. E aí a supervisora perguntou para mim assim: você quer dispensar alguém da sua equipe? Não. Você tem certeza, Carol? Porque o índice aqui está baixo. Não. Ó, a dirigente vai perguntar para você, porque, né, aqui não está muito bom. Eu falei: não, mas se tiver alguém errando aqui, somos todos nós. E eu me incluo nisso. Porque eu não vou jogar a culpa para A, para B, ou C. Se nós estamos no mesmo barco, todos nós vamos remar juntos. Então, se é para dispensar um, você vai dispensar todo mundo. Você entende isso, igreja? Eu podia virar e falar assim: olha, não, a culpa do que está acontecendo, ó, dispensa minha coordenadora, dispensa o vice-diretor, porque é eles que estão fazendo com que as coisas não estejam andando. Não. Nós estamos no mesmo barco, e eu não vou pular do barco para que eles afundem sozinhos. Nós vamos caminhar junto. E quando ela saiu da sala e eles estavam todos meio de cabeça baixa, eu falei: gente, vamos embora. Não vamos desistir não. Estamos todo mundo junto aqui, tá difícil, problema com os alunos, problema com o professor, mas nós vamos trabalhar, vamos embora. Nós vamos conseguir. Nós vamos junto, estamos aí, temos mais aí 2 meses pela frente, vamos, estou contigo e a gente vai conseguir, a gente vai dar certo e a gente vai conseguir e vamos embora. E depois eu tive uma reunião com os professores, a Aline estava presente. Primeiro a gente dá uma bronquinha assim, básica, normal, mas depois eu falei: gente, vamos embora, eu não me conformo que
A outra escola do outro lado está melhor do que a gente? Se eu tenho aqui professores muito bons? Então vamos embora, nós vamos conseguir, vamos batalhar, é para fazer, é para dar índice, nós vamos dar índice, vamos fazer. Só que é muito mais fácil. Qual seria mais fácil a minha atitude? Eu pular fora não, eu fazer com que eu sair do barco, deixar eles afundarem e eu me livrar da situação, porque é mais fácil essa atitude. Mas quando nós entramos no barco com alguém, a gente tem que encorajar uns aos outros para não desistir. Porque se eu entrei no barco é porque eu tenho o começo e eu tenho o fim. E quem vai determinar o fim é o Senhor. Então eu vou percorrer. E eu não posso desistir das pessoas no meio do caminho. Ainda que alguém queira desistir, a pessoa pode querer pular do barco, pode sair. Amém. A vida é de escolhas. Mas eu vou continuar intercedendo e orando por essa pessoa. Quando nós amamos de fato, quando nós temos relacionamento, quando nós temos esse vínculo de amizade, não dá para desistir das pessoas. Ainda que você diga para mim, pastora, mas desistiram de mim. Amém, porque fizeram com você, você vai fazer com os outros? Eu sempre ouvi da minha mãe, não faça aos outros o que eu não gostaria que fizessem a você. E se já fizeram com você, seja melhor do que quem fez com você. Demonstre o amor de Jesus. Seja aquilo que Jesus espera que você seja. Encoraje. Paulo estava encorajando Timóteo, ainda que Timóteo estivesse ali sozinho. Paulo estava dizendo para ele, vai, o Senhor é contigo, não desista. Mas é mais fácil a gente fazer as pessoas desistirem do que encorajar as pessoas. Só que quando nós encorajamos os nossos amigos com amor, quando nós encorajamos a pessoa, não é só a pessoa que cresce, nós crescemos juntos. Porque o trabalhar de Deus não é só na vida do nosso amigo, mas é na nossa vida também. Seja alguém que encoraje, seja alguém que incentive, seja alguém que coloque para cima, seja alguém que confronte com amor, seja alguém que vai confrontar e ajudar essa pessoa a crescer. E aí nós vamos para a sexta característica de um bom amigo. Provérbios 13:20. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Eu vou te levar para uma história na Bíblia, que é a história de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando eles vieram cativos da Babilônia, eles foram colocados para se alimentar com as iguarias do rei. E Daniel era um dos jovens mais sábios ali, conhecedores da palavra de Deus, entendimento de Deus. E ele andava com mais esses 3 jovens. E esses 3 jovens, eles foram influenciados pela sabedoria de Daniel. Eles poderiam naquele momento ter deixado de lado o Daniel como amigo e se contaminado com as iguarias ali do rei, e teriam vivido uma história diferente. Mas quando eles entenderam que Daniel era um amigo bom, um amigo sábio, e que havia ali uma característica em Daniel que seria benéfica para eles também, de sabedoria, eles passaram a fazer a mesma coisa que Daniel. E aí a gente vê depois a história do Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, o agir de Deus sobre a vida deles, o livramento de Deus sobre a vida deles. Esses 3 jovens poderiam ter ido para outro lado, mas eles escolheram estar com um amigo sábio. E às vezes a gente, quando é jovem, a gente quer fazer amizade com pessoas que não convêm para nós, principalmente quando somos jovens. A gente quer amizade com pessoas que estão
na mídia, vamos dizer assim. Mas Deus quer que nós tenhamos amizade com as pessoas que tenham sabedoria. Porque como nós aprendemos hoje aqui na escola bíblica, a sabedoria é ter o discernimento para fazer o que é certo e o que é errado. E quando nós andamos com pessoas que são sábias, nós aprendemos a fazer as coisas certas. Precisamos escolher os nossos amigos. E Deus, Ele nos dá a oportunidade disso. Agora, se você ainda não está andando com pessoas sábias, seja a pessoa sábia que vai auxiliar alguém no momento que precisa. Porque ainda que você não tenha esse amigo, que você tenha para andar, que é sábio, que vai te dar discernimento, de direção, do que é certo e do que é errado, seja na vida de alguém essa pessoa. Fale da palavra. Busque sabedoria de Deus. Para que a hora que alguém sentar com você, você direcione a palavra de Deus para essa vida. Você fale o que é certo. Quando nós buscamos sabedoria de Deus, essa sabedoria de Deus não é para nós, mas é para que a gente possa usar com as pessoas. Não é só para as decisões das nossas vidas, é para que a gente ajude pessoas no crescimento espiritual, no crescimento profissional, no crescimento familiar. Por isso precisamos andar com pessoas sábias. E quando eu não tenho um amigo que ainda é sábio, mas eu sou essa pessoa que tenho a sabedoria, eu vou instruir essa outra pessoa. Precisamos entender o que Deus está nos dizendo nessa noite. Quando eu ando com pessoas sábias, ou quando eu sou essa pessoa sábia na vida de alguém, eu ajudo as pessoas a terem desenvolvimento pessoal, profissional e espiritual. Mas quando eu quero andar com pessoas que não me acrescentam nada ou que são insensatos, a minha vida não tende a sair do lugar. Por isso que o Senhor nos ensina como escolher os nossos amigos e como sermos amigos nas vidas das pessoas. Pastor, então você está querendo dizer que eu não posso ter amizade com pessoas que não são cristãs, que não são da igreja? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a sua influência, se você tem sabedoria de Deus, discernimento de Deus, a sua influência tem que ser maior na vida da pessoa do que a pessoa na sua vida. Você tem que ser influência na vida dela. Porque senão, em vez de você trazer ela para a vida, ela vai te levar para a morte. Então seja a pessoa que vai trazer a outra para a vida. E aí nós vamos para a última característica. Seja aquela pessoa que dá honra. Como assim, pastora? Romanos 12:10. Hoje está meio lento, né? Não estou falando que é você não, tá, Mateuzinho? Estou dizendo que é o Data Show, tá, filho? Romanos 12:10 diz: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. A minha versão diz: prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Você conhece alguém que diz assim, tudo? Ah, porque o que eu faço é melhor, o meu é melhor. Ah, mas tudo que eu fiz é melhor do que fulano, tudo eu sou melhor. Você conhece alguém assim? A palavra de Deus diz que a gente tem que dar honra aos outros, mais do que a nós mesmos. Como é que eu faço isso, pastora? Servindo as pessoas. Quando eu sirvo, eu estou dando honra. Sabe aquele amigo que quando você não está bem, ele sai da casa dele, ele vai lá só para te levar um bolinho para você ficar melhor? Nós também precisamos desse tipo de amigo. Nós também precisamos ser esse tipo de amigo, que quando você tem um amigo que está lá doente, alguém que está acamado, que você vai sair da sua casa e vai até lá para dizer para ele: ó, eu estou aqui, se está precisando de alguma coisa, eu vim te ajudar.
Esse é o amor, dar honra, servir. Não se achar melhor e maior do que os outros, mas estar disposto a servir aos outros. Quando nós estamos dispostos a servir aos outros, nós entendemos o propósito de Deus sobre as nossas vidas. Você pode ver aqui na igreja, nós temos 4 pastores, né? 3 pastores e uma pastora. Você não vai ver aqui pastor que chega aqui e só sente e não faz nada. Se precisar, a gente vai servir, porque nós somos iguais a vocês. A gente só tem um cargo, quem quer dado muito será cobrado, mas nós estamos aqui para servir a vocês. Você vai ver de domingo, que nem eu estive aqui, o pastor Paulinho, uns domingos atrás, limpando a igreja, não foi, pastor? Porque nós somos servos, porque nós queríamos a igreja que estava pingando aqui dentro, chovendo aqui dentro, e à noite teria o culto, e a Jéssica, tadinha, estava cansada, porque todo domingo ela vem limpar a igreja, ninguém vem auxiliá-la. Às vezes o diácono Eduardo, não posso ser injusto, que o esposo dela ajuda ela, todo domingo, então ela tem o esposo dela que ajuda, mas eles vêm limpar a igreja todo domingo, e aquele dia a igreja estava num jeito que, pela misericórdia, eu e o Paulinho limpamos a igreja, porque nós queremos servir a vocês, porque nós não somos melhores que vocês, simplesmente seremos mais cobrados do que vocês, mas não somos melhores que vocês, somos tão falhos quanto, ou até mais, mas nós amamos, e quando nós amamos, nós servimos. E aí, se você for para a palavra de Deus, você vai ver que Paulo também servia a Timóteo, porque Paulo entendia que Timóteo seria um companheiro no ministério de Paulo. Se era um companheiro, alguém que andava com Paulo, Paulo servia a Timóteo, porque Paulo entendia que ele não era melhor do que ninguém, e Paulo entendia que ele precisava sim servir a Timóteo para instruí-lo, para ensiná-lo, para que ele fosse melhor do que Paulo. Quando nós entendemos a amizade do serviço, de dar honra, nós não queremos que ninguém seja melhor que nós sejamos melhor do que ninguém, mas eu quero instruir você, que você seja uma melhor pastora do que eu, que Deus te use mais do que Ele usa a mim, porque eu estou aqui para servir ao Senhor e para servir a sua vida. E quando nós entendemos isso em relação aos nossos amigos, nós vamos fazer com que eles cresçam espiritualmente, porque nós não vamos nos achar melhor do que eles. E quando nós servimos ao outro, nós instruímos, nós ensinamos, nós fazemos com que essa pessoa cresça no conhecimento do Senhor, na palavra, na presença. É o que nós dizemos aqui aos jovens dessa igreja. Eu espero que eles sejam melhores pregadores, melhores evangelistas do que qualquer outro que já esteve aqui. E é isso que o Senhor tem nos ensinado. E Ele tem nos ensinado nisso, na busca pelos nossos amigos, em quem somos como os amigos também. Então eu te dei 7 características nessa noite, que se você dizer para mim, pastora, pensando agora, eu não tenho nenhum amigo assim, então eu vou ser o amigo assim a partir de agora. Porque não há nada que o Senhor nos ensine que seja para ficar guardado. Tudo que o Senhor nos ensina na palavra dele é para que a gente coloque em prática. Então, se eu não tenho esse amigo, eu vou ser este amigo a partir de agora. Porque eu quero ver pessoas crescendo na fé, eu quero ver pessoas felizes, eu quero ver pessoas instruídas, eu quero ver pessoas sábias. Eu quero conviver com amigos que no dia da adversidade não vão pular fora do barco, eles vão estar comigo dentro do barco, porque nós precisamos. Ninguém aqui nasceu para viver sozinho. Por isso que o Senhor nos ensina tanto sobre amor. Precisamos amar uns aos outros de fato e em verdade, não só em palavras, porque é fácil dizer eu te amo,
Mas o que vai provar que eu amo de fato são as minhas atitudes. São como é que eu lido com as situações. E quando nós entendemos isso em Cristo, nós melhoramos a nossa vida e a vida de quem anda conosco. Eu espero que a palavra do Senhor tenha falado ao seu coração. E quando eu digo isso é porque é para você colocar em prática. Pastor, eu ainda não consigo essas 7 características. Amém, mas reconheça o que você precisa mudar. Reconheça onde Deus precisa agir na sua vida. Entre na presença dele e coloque para ele: Senhor, me ajuda. Senhor, eu preciso aprender a ter tempo. Eu preciso servir. Igreja, se eu não coloco diante de Deus as minhas dificuldades, eu não tenho a intenção de mudar. Porque quando eu quero mudar algo na minha vida, alguma característica da minha vida, quando eu quero mudar, quando eu quero ser melhor, eu vou entrar na presença de Deus e falar: Senhor, eu estou agindo dessa forma, me ajuda a mudar. Aí você vai dizer: pastora, mas Deus não sabe de todas as coisas? Sabe, mas Ele quer ouvir de nós. Porque quando eu entro na presença dele e digo quem eu sou e aonde eu estou falhando, o que eu preciso mudar, eu estou dizendo: Senhor, eu reconheço a minha fragilidade, eu reconheço aonde o Senhor precisa transformar. E aí Deus começa a fazer. Porque o nosso Deus, Ele não invade. Quem invade é o diabo, é o inimigo. Mas Deus, Ele não invade a minha vida nem a sua vida. Ele pede licença para entrar. Ele não vai chegar arrombando a sua vida e querendo mudar. Não, Ele vai até onde você permitir que Ele vá. Só que muitas vezes a gente não quer enxergar as nossas falhas. A gente quer apontar os erros dos outros. Porque é mais fácil. É mais fácil olhar os erros dos outros do que se olhar no espelho e ver o que está precisando mudar. Mas a palavra de Deus, ela vem para nos confrontar todos os dias. A palavra de Deus, ele é um manual diário de vida, não é um manual para você abrir só no domingo. Você quer saber como ser um bom pai? Lê a palavra. Você quer saber como ser uma boa mãe? A palavra te ensina. Você quer saber como ser um bom filho? A palavra te ensina. Você quer saber como ser um bom amigo? Eu acabei de te mostrar na palavra. Você quer saber como ser um bom obreiro, um bom voluntário na casa do Senhor? A palavra te ensina. Quando a gente começa a usar esse instrumento aqui de Deus, que Deus deixou para nós, a gente vai mudando a nossa vida e automaticamente a nossa história. Só que é difícil a gente querer mudar. É difícil a gente ser confrontado, porque dói. Mas tudo que dói transforma. E eu vou dizer algo para você: se você veio até aqui porque um amigo te convidou, se sinta lisonjeado, porque esse amigo quer te apresentar Jesus, porque esse amigo quer o melhor para a sua vida, porque não há outro caminho, não há. Então nessa noite, seja o amigo que outra pessoa precisa, seja esse amigo. Não espere receber essas características de alguém, mas seja esse alguém para a vida de outra pessoa. O mundo jaz no maligno, o amor está se esfriando. Nós precisamos mostrar o amor de Cristo às pessoas. Não quer dizer que você não vai confrontar, mas você vai confrontar em amor. Você vai encorajar as pessoas em amor, na palavra, no conhecimento da palavra. Seja pessoa sábia, que não é qualquer coisa que os outros falem lá fora que vai adentrar no teu coração, porque você conhece a palavra. E quando nós conhecemos, não é qualquer coisa que nos convence, porque nós temos o entendimento daquilo que Cristo espera de nós. Por isso eu quero te convidar nessa noite a fechar os seus olhos. Feche os seus olhos, para que nenhum movimento na cadeira do lado aí chame sua atenção agora, você esteja direcionado somente com Cristo. Eu tenho certeza que você tem alguma coisa para colocar diante de Deus aí. Se de repente você tem sofrido com amizades, com algumas situações de pessoas que disseram que eram seus amigos e no momento que você mais precisou, essas pessoas pularam fora do barco.
Coloca essa situação diante de Deus para que você possa ser curado nessa noite. Se houve momentos em que você acreditou que aquela pessoa era sua amiga e na primeira oportunidade ela te apunhalou, ela falou mal de você, coloque essa situação diante de Deus nessa noite. Coloque o perdão diante de Deus nessa noite. Perdoa. Perdoa. Libera o perdão nessa noite. Tira toda a amargura, todo o receio, todo o anseio, todo o medo que está no seu coração diante dessa situação. E se você disser para mim, pastora, mas eu fui muito magoada, não tem problema, eu conheço um Deus poderoso que nessa noite Ele vai derramar um bálsamo sobre a tua vida e vai te trazer a esperança. Mas coloca diante dele nessa noite. Apresenta, pastora, mas eu não quero nem pensar no nome daquela pessoa, mas pensa agora. Apresenta diante de Deus a vida dessa pessoa, porque há momentos em que atitudes de outras pessoas estão amarrando a nossa vida, estão travando a gente de ter relacionamento com novos amigos, porque a gente ainda traz à memória aquilo que nos machucou. Então apresenta para Deus nessa noite. O Senhor está disposto a te ouvir. Coloca para Ele. Coloca para Deus. Mas diz para Deus também quem você é. Diz para Deus aonde você falhou, qual foi a atitude que você teve que magoou alguém, e que nessa noite você está pedindo perdão para Deus por essa atitude, que você quer ser transformado, transformada, que você está colocando a sua vida diante de Deus, que você está pedindo ao Senhor, reconhecendo as suas fragilidades, as suas falhas, e pedindo que o Senhor transforme, cure, liberte, que o Senhor ministre ao seu coração e à sua mente nessa noite. Apresenta a sua vida diante de Deus. Deixa Deus fazer, deixa Deus agir, deixa Deus trabalhar, deixa Deus tirar toda a mágoa, todo o ressentimento. Deixa Deus trazer nova vida, novas pessoas, novos amigos. Deixa Deus ministrar o seu coração nessa noite. Deixa Deus te transformar naquilo que Deus quer que você seja. Papai querido, nós estamos na Tua casa nessa noite, Pai, e estamos sendo ministrados por Ti, Senhor. Age nos nossos corações, na nossa mente, na nossa vida, Pai. Tira toda a amargura, Senhor, todo medo de novas amizades, todo medo, Senhor, de situações que foram ocasionadas por outras pessoas. Nós declaramos o Teu perdão, nós pedimos perdão, nós liberamos perdão a essas pessoas, Pai, porque elas não podem mais, Senhor, dominar as nossas vidas, porque a nossa vida é Tua, a nossa mente é Tua, o nosso coração é Teu. Por isso, Pai, nós queremos ser pessoas que vão encorajar outras pessoas. Nós queremos ser pessoas, Pai, que não vão pular do barco na hora da adversidade, mas nós vamos remar juntos. Nós queremos, Pai, ser pessoas firmes na Tua presença, Pai, que vamos estender a mão a outros com necessidade, que vamos amar, Senhor, um amor de atitude, um amor, Senhor, de providências, Pai, não só um amor de palavras, Senhor. Por isso nós entregamos os nossos sentimentos, os nossos anseios nas Tuas mãos nesta noite, Pai. Transforma a nossa vida, Senhor. Que sejamos bons amigos, Pai. Que sejamos encorajadores, Pai. Que venhamos servir uns aos outros. Que venhamos, Senhor, amar verdadeiramente, Pai. Que sejamos aquilo que o Senhor espera de nós. Por isso, Pai, derrama o Teu bálsamo, a Tua cura, o Teu poder, o Teu agir sobre cada vida que aqui está, Senhor. Eu sei que o Senhor já está fazendo, eu creio que o Senhor começou a fazer. E creio que há muito ainda que o Senhor há de fazer sobre cada vida que aqui está nesta noite. Por isso nós Te agradecemos, Pai. Nós agradecemos porque até aqui o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Até que o Senhor tem ministrado sobre as nossas vidas, tem nos ensinado. E nós queremos aprender cada dia mais de Ti, Senhor.
Senhor tem total liberdade de agir nesta igreja, no nosso meio, Pai. Cumpra a Tua vontade, o Teu propósito sobre as nossas vidas. Por isso nós declaramos a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor para sempre. Amém.